Olá, crianças, tudo bem? Como é que vocês estão? E essa quarentena que não acaba, né? Pra gente poder estar junto, se abraçar. Eu espero que a gente volte logo, que tá muita uma loucura ainda. Então, pra gente continuar o nosso estudo, vamos orar pra gente dar continuidade, tá bom? Vamos lá? Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por este dia. Abençoe cada um dessas crianças, cada um dos seus pais, responsáveis que esteja vendo este vídeo neste momento, Senhor. Que eles possam aprender mais de Ti, Senhor, em confiar no Teu amor. Muito obrigada, Senhor, e que abençoe o nosso estudo de hoje, Senhor, nos dê sabedoria e que eles possam entender da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Hoje nós vamos falar sobre Daniel. Quem não conhece Daniel, né? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre Daniel na cova dos leões. E vocês vão adorar a história. Fica atento aí. Vamos uma brincadeira de hoje. Quem tem uma bexiga em casa? Uma bolinha de gás, uma bexiguinha, bem práticozinho. Quem tiver, faça. Faça com o papai, com a mamãe, quem vocês quiserem, tá? A brincadeira é o seguinte. Eu falei com Deus, eu não falei com Deus. Então, toda vez que você falar com Deus, eu vou fazer uma pergunta. E você vai, eu falei com Deus. Você vai e... um sopro. Eu não falei com Deus. Aí você, murcha, tá? Então, vamos lá. Vamos ver se vocês entenderam. Eu falei com Deus sobre minha família. Você falou com Deus hoje sobre sua família? Então... Agora, eu falei com Deus sobre a escola. Pode ser. Mais uma sopro. Eu não falei com Deus sobre o pastor. Murchou um pouquinho. Eu falei com Deus sobre os meus pais. Eu não falei com Deus sobre os missionários. Então, ó, uma murchada, hein? Eu falei com Deus sobre a igreja. Eu falei com Deus sobre os doentes. Eu não falei com Deus sobre os obreiros. Puxou. Eu falei com Deus sobre o pastor. Eu não falei com Deus sobre a EBD. Eu falei com Deus com meus amigos. Eu falei com Deus sobre os meus problemas. Então, a gente vai amarrar. Ó, vocês vão ver como ele está. Tá cheio. Não tá cheio ou não? Tá cheio. Então, ó, não tem graça se o balão estiver vazio, não é? Então, temos que encher. Por isso, nós temos que falar com Deus. Quanto mais a gente falar, mais a gente vai refletir. Mais a gente reflete. Quanto mais a gente falar com Deus. O que é falar com Deus? Na oração. Na oração, a gente fala com Deus. Então, quando a gente ora, a gente ora, a gente ora, a gente ora sobre todas as coisas da nossa vida, a gente fica o quê? Cheio. Não fica? A gente fica cheio de quê? De Deus nas nossas vidas. Então, precisamos orar para a gente ficar cheio. Cheio de Deus dentro da gente. Se a gente não orar, o que vai acontecer? Nós vamos estar murchinho. Vai ter nada para contar, né? Vai estar sem Deus nas nossas vidas. Porque a gente não tá cheio. Então, a gente tem que estar orando verdadeiramente todos os dias, em todos os momentos da nossa vida. Seja de manhã, de tarde, de noite, não importa quantas vezes orar, mas o importante é orar, é falar com o Senhor todos os dias. E hoje nós vamos ver uma história muito interessante de uma pessoa que orava 3 vezes no dia, gente. Imagina! Então, vamos ver essa história? Nas nossas vidas. Então, precisamos orar para a gente ficar cheio
cheio de Deus dentro da gente. Se a gente não orar, o que vai acontecer? Nós vamos estar murchinho, vai ter nada para contar, né? Vai estar sem Deus nas nossas vidas, porque a gente não tá cheio. Então a gente tem que estar orando verdadeiramente todos os dias, em todos os momentos da nossa vida. Seja de manhã, de tarde, de noite, não importa quantas vezes orar, mas o importante é orar, é falar com o Senhor todos os dias. E hoje nós vamos ver uma história muito interessante de uma pessoa que orava 3 vezes no dia, gente. Imagina! Então vamos ver essa história? Nós vamos falar hoje sobre a história de Daniel, na Cova dos Leões. Né? Todo mundo já conhece Daniel, né? Quem conhece Daniel, fica atento aí. Quem não conhece, presta bem atenção. Isso mesmo. Na época de Daniel, tinha um rei que se chamava Dario, né? E ele gostava muito de Daniel, né? Daniel era uma pessoa diferente, então ele acabou se apegando, sendo muito amigo de Daniel, porque também Daniel fazia um trabalho bom, né? No reinado dele lá, dentro do castelo dele, ele fazia um reinado muito bom. Ajudava o rei, né? Então ele falou assim, ó, quer saber? Você vai ser o vice. Você vai ser, depois de mim, você vai ser o rei. Aí nomeou ele governador de tudo ali, né? Mais de 100 pessoas naquele lugar. Imagina, mais de 100 pessoas e ele escolheu Daniel. Muita gente já estava lá, ó, muito tempo. Mas Daniel era velhinho, né? Ele era muito velhinho naquela época já. Então, ele falou... Aí os amigos, né, que falaram que era amigo dele, o que eles fizeram? Não gostei disso. Não gostei que... Por que tinha que escolher o Daniel? Por que tinha que ser ele? Por que não foi a gente? Poxa, mas não. Daniel era um homem diferente de todos eles, né? Então, ele se destacou de tudo que ele podia fazer, dos serviços, de tudo, né? Mas sempre tem aquela pessoa invejosa, aquela pessoa que não gosta de ver que a gente está crescendo, né? Que a gente está fazendo o bem, né? Que ele só pensa em maldade. Ah, por que tem que ser ele? Por que eu não posso estar no lugar dele? Eu também sou bom, eu sei fazer várias coisas. Mas o rei Dario viu que o Daniel era perfeito para o cargo de governador, né? E aí eles falaram, a gente vai montar um plano para tirar o Daniel da jogada, para tirar o Daniel nosso meio, da nossa frente. Acho que a gente tem que matar Daniel, porque a única oportunidade, a única chance que a gente tem é de ter que matar ele, né? Porque como é que a gente vai fazer? Aí eles pensaram. O que eles fizeram? Falaram assim, ó, já sei. Ele sabia que Daniel orava todos os dias para um Deus. O que ele fez? Ele falou assim, ó, Daniel ficou orando para um Deus dele? Já sei, vou falar para o rei Dario assinar um contrato, né? Uma lei, fazer uma lei, assinar o decreto ali de que ninguém adorasse outro Deus a não ser a ele, somente ele durante 30 dias. Durante 30 dias ele não podia orar, ninguém podia orar por outro Deus, somente o rei Dario. Aí o que ele fez? Daniel não se deixou levar não. Não, vou orar, vou continuar fazendo a minha oração todos os dias, 3 vezes no dia. Daniel orou de manhã, Daniel orou de tarde, Daniel orou de noite. Ele continuou fazendo o que ele sempre fez, que é orar a Deus, servir ao Senhor. É isso que ele fez. Ele não perdeu a oportunidade. Ah, não posso, por mais que Daria meu amigo, né? Sabe do meu trabalho, meu serviço, né? Então eu vou abrir essa exceção aqui e não vou orar a Deus, não. Imagina se ele fizesse isso. Imagina,
ele seria desobediente, né? Ele não seria um servo do Senhor. Então, ele continuou orando ao Senhor todos os dias. 3 vezes no dia, pelo menos, ele orava de manhã, de tarde e de noite. Então, eles viram que Daniel estava orando nas janelas de sua casa. E eles falaram, agora é a oportunidade que eu tenho para, jogar tudo pro rei Dario, falar tudo para ele. Por que ele tá orando, ele tá agradando a outros deuses. Aí ele foi lá, foram tudo contar para o rei Dario. Só que o rei era muito apegado a ele ficou triste do que tinha acontecido, que viu que eles fizeram de maldade para Daniel. Aí o que ele fez? Ele foi, infelizmente, como ele tinha assinado o decreto, ele tinha que cumprir o que ele falou. Então ele falou, eu vou ter que botar o Daniel na cova dos leões. Mesmo o rei triste com tudo isso, ele tinha que fazer, né? Ele tinha que botar o Daniel na cova dos leões. Aí ele foi e disse assim, tá lá em Daniel 6,16, que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre, né? Para que o Deus de Daniel, que ele serve todos os dias, o livre da cova dos leões. E ele ficou muito preocupado, o rei, e nisso ele foi e jogou Daniel na cova dos leões e fechou. Daniel não tinha como sair. E o rei ficou preocupado, não dormiu, não comeu, não bebeu, sabe, preocupado com Daniel. E agora? Será que Deus vai o livrar? E aí, o que você acha? Será que Deus o livra Daniel da cova dos leões? Será? Daniel orou 3 vezes o dia, né? Daniel era servo do Senhor. Mas será que ele foi livrado da cova dos leões? Deus o livrou. E assim amanheceu. Aí o rei foi logo correndo para ver, né? Para ver o amigo, né? Aí ele foi. Daniel, será que o seu Deus a quem você serve poderá livrá-lo dos leões? E Daniel responde com alegria. O meu Deus mandou um anjo para fechar a boca dos leões. Glória a Deus, né? Glória a Deus, porque ele serve ao Senhor e hoje ele foi para a cova dos leões, leões ali. Imagina, você no meio da cova dos leões ia ficar com medo. Daniel sentiu medo? Não, Daniel tinha de Senhor. E seja a vontade do Senhor. E o rei Dario falou que o seu Deus o livre da cova dos leões. E foi o que Deus fez. Aí ele falou assim: o Senhor me enviou um anjo para proteger dos leões. Eu estou sem nenhum arranhão, não tenho nada. E o Senhor viu, sabe, porque eu sou inocente e nada me fez mal, majestade. E foi o que aconteceu. Mas você sabe o que aconteceu com as pessoas que jogaram, que tiveram inveja de Daniel? Você sabe o que aconteceu com eles? O rei mandou que jogassem os leões e eles morreram por conta da inveja. Eles morreram por conta disso, da inveja. Então o rei Dario assinou outro decreto dizendo que todos os reis deveriam reverenciar a Deus de Daniel. Isso mesmo. O rei Dario assinou outro decreto, né, que todos do reinado dele reverenciassem a Deus de Daniel, né? Que adorassem ao Senhor. Adorassem ao Senhor. É muito bom isso, né? Então que a gente ore a Deus, que a gente peça a Deus todos os dias sabedoria, que o Senhor possa, quando a gente ora, a gente fala com Ele. Então Ele está sempre conosco. Então se a gente orar a Deus todos os dias, Ele nos livra de todo mal, de todo pecado, de tudo que há de ruim neste mundo. Ele vai estar conosco em todo momento, em momentos difíceis, em momentos alegres. Ele está com a gente todo o tempo, gente. Em todo tempo Ele está com a gente. O que Ele fez? Ele falou assim, Daniel ficou orando para um Deus dele.
Já sei, vou falar para o rei Dario assinar um contrato, né? Uma lei, fazer uma lei, assinar o decreto ali de que ninguém adorasse outro Deus a não ser a ele, somente ele durante 30 dias. Durante 30 dias ele não podia orar, ninguém podia orar por outro Deus, somente o rei Dario. Aí o que ele fez? Daniel não se deixou levar, não. Não, eu vou orar, vou continuar fazendo a minha oração todos os dias, 3 vezes no dia. Daniel orou de manhã, Daniel orou de tarde, Daniel orou de noite. Ele continuou fazendo o que ele sempre fez, que é orar a Deus, servir ao Senhor. É isso que ele fez. Ele não perdeu a oportunidade. Ah, não posso, por mais que, Daria meu amigo, né? Sabe do meu trabalho, meu serviço, né? Então eu vou abrir essa exceção aqui e não vou orar a Deus, não. Imagina se ele fizesse isso. Imagina, ele seria desobediente, né? Ele não seria um servo do Senhor. Então ele continuou orando ao Senhor todos os dias, 3 vezes no dia, pelo menos ele orava de manhã, de tarde e de noite. Então eles viram que Daniel estava orando nas janelas de sua casa. E eles falaram, agora é a oportunidade que eu tenho para, jogar tudo pro rei Dario, falar tudo para ele. Por que ele tá orando, ele tá agradando a outros deuses. Aí ele foi lá, foram tudo contar para o rei Dario. Só que o rei era muito apegado a ele, ele ficou triste do que tinha acontecido, que viu que eles fizeram de maldade para Daniel. Aí o que ele fez? Ele foi, infelizmente, como ele tinha assinado o decreto, ele tinha que cumprir o que ele falou. Então ele falou, eu vou ter que botar o Daniel na cova dos leões. Mesmo o rei triste com tudo isso, ele tinha que fazer, né? Ele tinha que botar o Daniel na cova dos leões. Aí ele foi e disse assim, tá lá em Daniel 6,16, que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre, né? Para que o Deus mente o livre, né? Para que o Deus de Daniel, que ele serve todos os dias, o livre da cova dos leões. E ele ficou muito preocupado, o rei, e nisso ele foi e jogou Daniel na cova dos leões e fechou. Daniel não tinha como sair. E o rei ficou preocupado, não dormiu, não comeu, não bebeu, sabe, preocupado com Daniel. E agora? Será que Deus vai o livrar? E aí, o que você acha? Será que Deus o livra Daniel da cova dos leões? Será? Daniel orou 3 vezes o dia, né? Daniel era servo do Senhor. Mas será que ele foi livrado da cova dos leões? Deus o livrou. E assim amanheceu. Aí o rei foi logo correndo para ver, né? Para ver o amigo, né? Aí ele foi. Daniel, será que o seu Deus a quem você serve poderá livrá-lo dos leões? E Daniel responde com alegria. O rei, o meu Deus mandou um anjo para fechar a boca dos leões. Glória a Deus, né? Glória a Deus, porque ele serve ao Senhor e hoje ele foi para a cova dos leões. Leões ali, imagina, você no meio da cova dos leões ia ficar com medo. Daniel sentiu medo? Não, Daniel tinha de Senhor. E seja a vontade do Senhor. E o rei Dario falou que o seu Deus o livre da cova dos leões. E foi o que Deus fez. Aí ele falou assim: o Senhor me enviou um anjo para proteger dos... Nós vamos ler agora em Daniel mesmo, Daniel 6,26, o versículo para a gente memorizar, tá bom? Aqui tá dizendo, ó, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino
não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Daniel 6:26. Então, gente, aqui diz assim: porque ele é o Deus vivo e o que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Então fica aí para vocês, porque Deus é o nosso Deus vivo, gente. Ele permanece por longos e longos anos e vai permanecer ainda para sempre. Nós vamos morrer, nós vamos ver os nossos netos, filhos e tudo. E Deus continua vivo, né? Porque é nosso Deus vivo. Então, se a gente orar, a gente vai estar pertinho dele, porque ele é vivo. Ele reina para sempre. Eu deixo essa palavra para vocês, de coração. Tá? Espero que vocês aprendam, entendam o quanto a gente tem que orar, o quanto nós temos que estar mais próximo do Senhor, para que a gente possa viver uma vida tranquila, que só Deus pode nos dar. Eu deixo essa palavra no coração de cada um de vocês e tenha um ótimo dia. Amém. E o que vocês acham? Por que Daniel era diferente? Hein? Porque ele orava 3 vezes ao dia. Porque quando a gente ora, a gente está mais próximo do Senhor. Quanto mais a gente está orando, a gente fica diferente das outras pessoas. Porque a gente está mais próximo de Deus, né? A gente é a imagem e semelhança do Senhor. Então, se a gente orar a Ele, mais próximo dele, nós vamos estar. Mais parecido com Ele, nós vamos estar. Então, por conta disso, Daniel foi livrado da cova dos leões, porque ele orava, ele falava com o Senhor. Ele estava todos os dias, além de ser todos os dias, em vários momentos do dia ele estava orando, né? Por mais que a gente esteja distante, tudo, não. Vamos orar para estar mais próximo do Senhor. Não deixe que nada abale as nossas vidas, né? Pelo menos uma vez no dia, né? A gente está orando ao Senhor, pelo menos 2, 3, quantas vezes você quiser, né? O importante é você orar, falar com o Senhor para estar próximo dele. Isso é importante.